Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula de escolha profissional está diferente. Ela está acontecendo aqui no Instagram ao invés do YouTube. E além disso, a gente vai contar com a participação de uma convidada, uma pessoa muito especial. Está vindo aqui falar com a gente sobre um tema que eu sei que muitos de vocês vão aproveitar bastante. Hoje a gente vai falar sobre multipotencialidade, sobre como trabalhar em muitas carreiras ao mesmo tempo. Será que isso é possível? Gente, daqui a pouquinho eu vou chamar uma pessoa super especial, que é uma pessoa que tem já a facilidade de agregar novas atividades profissionais na vida dela, na carreira dela. E eu me identifiquei muito com essa pessoa porque isso para mim também é uma coisa muito importante. Eu sou uma psicóloga e orientadora profissional aqui no Instituto VI, mas também sou uma grande interessada em outros assuntos e eu adoro ter a liberdade de poder trabalhar com diferentes coisas, não só com o que as pessoas pensam que um psicólogo faz, que um orientador profissional faz. Eu gosto de trazer meus interesses para dentro da minha profissão. E essa pessoa que vai falar com a gente, ela é expert nisso também. Eu tenho certeza que se vocês ainda não conhecem a Ana Luísa Bessa, hoje vocês vão ficar muito contentes de conhecer ela. Cheguei oficialmente! Seja muito bem-vinda, tá tudo bem? Obrigada, tá tudo ótimo. E você, como é que você tá? Tudo bem também. Você tá me vendo e me ouvindo bem, né? Sim, tá com um delayzinho, mas isso aí é normal. Tá. Eu tava aqui adiantando para o pessoal o nosso tema de hoje e eu tava contando que a gente tava recebendo uma convidada muito legal, uma pessoa muito interessante. E assim, eu tenho certeza que quem ainda não te conhecia a partir de hoje vai virar fã. Eu Ah, não sei, tomara! Ana, se eu te contei, mas eu fiquei te conhecendo, eu, Hum, Isis, né? Te conheci numa série de lives que você fez com o Eduardo Valadares. E eu uhum. achei incrível, porque vocês estavam conversando sobre como as pessoas podem escolher suas profissões, considerando o mundo atual que a gente vive, né? Uhum. E aí, depois disso, eu te ouvi no podcast Movendo-se. E eu Ah, fiquei sim. maravilhada com a sua fala. Assim, eu pensava, gente, que incrível ouvir uma pessoa falando com tanta naturalidade desse tema, né? Porque é muito difícil a gente encontrar pessoas que falam sobre multipotencialidade com a tranquilidade que você fala. E eu achei maravilhoso. Ai, obrigada. É, Então, porque é seja aquilo, né? bem-vinda. Eu falo disso com facilidade porque eu treinei muito meu discurso, na verdade, né? Ao longo de, sei lá, 13 anos que eu trabalho dessa forma. E assim, não se falava de multipotencialidade 13 anos atrás, não existia esse nome, né? Eu Uhum. vivia dessa forma e eu não sabia exatamente como chamar. Então, assim, só para quem tá chegando agora e nunca ouviu essa expressão antes, multipotencialidade é o nome que a gente dá a uma natureza do ser humano da gente ter a capacidade de ter múltiplas paixões, interesses, habilidades que a gente possa transformar em hobbies ou profissões. Então, isso é a multipotencialidade. E no meu caso, a multipotencialidade é realmente o meu estilo de vida. Porque eu decidi que, mano, eu vou fazer do meu jeito, entendeu? Eu não vou me podar, não vou me encaixar na caixinha, eu vou chutar a caixinha, com todo respeito aí à caixinha, mas ela não serve para mim. E assim, o termo multipotencialidade começou a ser usado por volta de, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que foi quando eu descobri esse termo, e virei, assim, a surtada que lê sobre isso, que consome tudo quanto é conteúdo sobre isso. Eu mesma conheci esse termo assistindo uma palestra do TED Da com Emily. a Emily Wapnick, exatamente. E, cara, eu achei assim incrível. Comprei o livro dela, que infelizmente não existe versão traduzida. Eu inclusive mandei DM e falei assim: Oi, então, eu sou do Brasil, eu sou multipotencial e dentre minhas 47 profissões, eu sou tradutora. Vamos traduzir seu livro, que o Brasil Que tá precisando do seu legal! livro.
Nossa, seria ótimo, hein? Qual que é o nome do Seria irado. título do livro em inglês? Conta aí pro pessoal. Se não me engano, era How to Be Everything. Tipo, como ser tudo ao mesmo tempo. E é exatamente Legal. isso, mano. Eu fico tipo. E aí, assim, ao longo dos anos eu pratiquei esse discurso porque eu tinha que me defender, né? Quando as pessoas ficavam, Aham. mas o que que você faz mesmo? Eu não entendo o que que você faz. Porque uma hora você tá fazendo não sei o quê, outra hora você tá fazendo outra coisa. O que que você faz, afinal? Então eu expliquei tanto que eu já assimilei. E Nossa, aí eu acho falar isso já fica fantástico. rápido já. Quando eu te ouvi no podcast do Éder Monteiro, eu pensei assim, gente, essa menina, ela dá aula de multipotencialidade. Todos os jovens precisam ouvir a Ana Luz. É essa a ideia, cara, essa a ideia. Porque realmente, assim, de coração, se eu tivesse ouvido essa expressão, se eu tivesse sabido há 13 anos atrás que era um rolê que existia e que eu não era a alien, a diferentona, Uhum. a nossa, olha como ela está sendo rebelde, tentando ir contra os padrões, como se isso fosse, sabe? É realmente uma malcriação da minha parte, assim, tipo, Aham, uma aham. ousadia da minha parte. Não, se eu soubesse que era uma opção não escolher entre as opções, simplesmente abraçar todas e alternar entre elas e acumular algumas de vez em quando e ir mudando ao longo do tempo, eu não teria perdido tanto tempo me sentindo culpada e tentando me encaixar onde eu já sentia que eu não me encaixava desde o início, sabe? Então foi um processo bem legal. Legal. Me identifico bastante com a sua fala. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar também. Mas conta para o pessoal que está aqui, que é o público do Instituto VIA e ainda não te conhece, por quais profissões você já transitou, assim? Quais são suas experiências? Com o que você já trabalhou? O que te interessa hoje? Conta para eles. Sim, uma rápida apresentação do currículo. É. Então, oi, eu sou Ana Luz, eu sou tudo ao mesmo tempo e tá tudo bem. Esse é o meu slogan. Eu Ótimo. sou tudo ao mesmo tempo, eu sou tudo junto. Por isso que o meu arroba é na luz aqui em cima ali, ó. Quem não me segue ainda, quem não me conhecia ainda, tá ali em cima, arroba na luz tudo junto, porque eu de fato sou tudo junto. Eu trabalho com um monte de coisa ao mesmo tempo. A minha formação especificamente é comunicação social, então eu sou formada como, né, comunicadora social. E dentro, né, da faculdade, eu percebi, assim, desde pequena, na verdade, eu sempre gostei muito de me comunicar e por todas as formas, né? Falando, escrevendo, fazendo poemas, ouvindo música, dançando, tipo, né, cantando, eu sempre gostei muito de tudo isso. E aí, ao escolher, eu escolhi a faculdade de comunicação. Ao longo da faculdade, eu me especializei na parte de conteúdo, então eu fiz a especialização de redação publicitária. Depois da faculdade, na verdade, durante a faculdade, eu comecei a trabalhar com tradução, né, dentro da faculdade, para os colegas de faculdade que já eram, é, como chama? Eu era caloura e eles eram, como é que é o do último ano? Seus Esqueci. veteranos. Veteranos, obrigada. Os veteranos estavam preparando, né, TCC, preparando monografia e precisavam de alguém para revisar, né, a monografia e fazer a tradução, né, do abstract, que é aquele pedacinho do trabalho de conclusão que tem que ser em inglês. E aí eu Aham. fazia esse trabalho, né, fiz esse trabalho para algumas pessoas e comecei a perceber, gente, eu adoro texto, mano, eu adoro conteúdo, eu quero expandir dentro disso. Eu fiz uma formação de tradução pelo IB, o curso de inglês. É um módulo da formação de professores de inglês e você pode fazer os módulos isoladamente. Eu fiz o módulo de Que tradução e virei legal. tradutora certificada. Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz pós-graduação de tradução simultânea para passar a traduzir falado também, né? Oralmente também. E ao longo dos anos eu trabalhei com um monte de coisa, porque eu gosto muito de estudar. Estudar é o meu hobby principal. Eu adoro aprender. Eu acho que através do aprendizado você evolui como pessoa, como profissional, você se conhece, você adquire conhecimentos, né? E então muito do que eu faço eu não necessariamente aprendi na faculdade. Por exemplo, eu trabalho fazendo site, sabe? E isso, por acaso, assim, a parte de design e tal, tá, né, faz parte da comunicação social, a gente aprende isso. Mas eu não estudei programação, eu não estudei PHP, CSS, eu não estudei nada disso. Eu fui fuçando mesmo, né? Para você ver que Uhum. meter a cara já é uma forma de aprender e desenvolver novas profissões. E aí, enfim, trabalhei muito nesse sentido. Então, assim, conteúdo, redação, revisão, tradução, escrita e falada, design, web design. E aí, agora, mais recentemente, eu comecei a trabalhar como modelo Curve, que é Que legal. aquele segmento que é
não chega a ser o plus size, mas é um meio termo. É onde as mulheres brasileiras geralmente se encaixam. A gente não é nem Sim. magrela e nem plus size, a gente tá ali no meio termo. E de 2 anos pra cá eu virei cantora também. Ai, que Então, linda! é isso. Um monte de profissão ao mesmo tempo. E é isso, Maravilhosa. gente. É uma possibilidade, né? Então. Sabe que aqui a gente atende principalmente jovens, né? Que estão Uhum, saindo do ensino médio, escolhendo suas profissões. A gente atende pessoas que já têm uma trajetória profissional também, estão repensando suas escolhas, mas principalmente quem uhum, está saindo do ensino médio. E eu acho que quando a gente está saindo da escola, a gente ouve tanto essa expressão assim, que curso você vai fazer, que faculdade você vai fazer. A gente ouve tanto isso que isso vira tipo o nosso lema, né? Tô saindo do ensino uhum. médio para fazer um curso. E eu Isso. vejo que muitos jovens passam a crer que então é só na faculdade que eles vão se profissionalizar. A faculdade é a única oportunidade de aprender coisas, sabe? É. E aí eu converso com muitos deles que dizem: nossa, se eu escolher um curso determinado, definido, eu vou deixar de aprender um monte de outras coisas. Uhum. Sendo que assim, como a gente consegue, né, ir estudando de outras formas? O estudo ele não está só dentro de uma faculdade. A gente tem milhares de outras formas de aprender coisas que são interessantes pra gente, né? Uhum. Sim, justamente. A gente está numa era, gente, que o conhecimento ele está na internet, né? Com todos os preços, inclusive de graça, de todas as formas. Agora na pandemia, enfim, online, né, galera? EAD, vamos, né, alavancar a possibilidade do ensino à distância, o famoso EAD, né? Então vamos usar isso. Mas no geral, cara, você consegue aprender metendo a cara, né? Que era o que a gente costumava chamar de autodidata, e agora a gente está usando mais o termo aprendiz autodirigido, né? Que é a Legal. pessoa que realmente mete a cara e tem curiosidades e tal. Isso é muito uma característica do multipotencial, né? Ele é muito curioso. Então, se ele se depara com uma coisa nova, uma profissão, uma atividade, uma cor, ele fica assim, mano, que louco, como é que funciona isso aqui? Não, deixa eu olhar no Google, deixa eu não sei o quê, sabe? Uhum. Então ele tem genuína curiosidade e interesse por entender como o mundo funciona e como as coisas funcionam. Então, assim, uma coisa que eu gosto de falar muito de cara é que a multipotencialidade, ela não é um rolê, ela não é uma coisa, não é uma ferramenta que você precisa desenvolver. Todo ser humano, quando nasce, ele já é multipotencial. Mas aí, o que que acontece? A gente nasce, cresce numa sociedade que está muito acostumada, né, com as coisas funcionarem de uma certa forma. E eles acabam nos ensinando isso, né? O coletivo acaba nos ensinando isso. Nossos parentes, né? Nossos pais, parentes não necessariamente mãe e pai, mas outros parentes, outros membros da família, Uhum. os próprios professores da faculdade, pessoas mais velhas de outras gerações, vão meio que reproduzindo essa mentalidade de, ai, tem que escolher uma coisa só. Não, se você gosta de várias coisas ao mesmo tempo é porque você é indeciso, ou porque você não está comprometido, ou porque você está perdido, ou porque você é confuso, ou você tem TDAH. E não é nada disso. O ser humano, principalmente quando a gente é criança, gente, a gente acabou de nascer, a gente mal está existindo, a gente está aprendendo a existir ainda, e tudo é novidade. Então é claro que a gente vai ficar deslumbrado com tudo. E aí a gente vai querer explorar, a gente vai querer experimentar as coisas. E conforme a gente vive e experimenta as coisas, algumas coisas a gente vai achar muito legal, outras coisas a gente vai achar bem ruim, outras coisas a gente vai achar. "Meh". E aí, ao longo dessas experiências, a gente vai vendo, pô, isso aqui é legal, gostaria de fazer de novo, né? E aí a gente transforma aquilo num interesse. O interesse ao longo do tempo pode virar um hobby. Esse hobby depois a gente pode querer formalizar como uma profissão, né? Então, todo mundo é multipotencial, mas conforme a gente vai crescendo e sendo educado por um sistema muito conservador, muito tradicional, que acaba perpetuando a crença de que tem que escolher uma coisa, tem que sair da faculdade, tem que sair do ensino médio e ir para a faculdade, né? Várias crenças que a gente chama de crenças limitantes, né? Porque são crenças Uhum. que não são verdadeiras, não são uma verdade absoluta. Alguém um Sim. dia falou, ei, bora fazer isso? Aí todo mundo falou, bora fazer desse jeito. E aí as gerações foram, né, ensinando de geração para geração e aquilo foi virando o status quo, né, que para quem não conhece esse termo, é como as coisas funcionam normalmente, né, como se fosse o padrão. Mas a gente está na geração, galera, de quebra de padrão, entendeu? Abaixa o padrão de beleza assim,
sabe? Abaixo tudo que está sendo perpetuado e que a gente tem que revisitar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê nas novas gerações é uma galera que é muito mais empática, né? Por que que a nossa geração tem muito mais facilidade de abandonar o machismo, o racismo? Porque é uma geração muito empática, que tem muita facilidade de se colocar no lugar do outro e que é muito questionadora. Então já é uma geração que, quando vê os pais tendo certo comportamento, os políticos tendo certo comportamento, pessoas mais velhas tendo certo comportamento, já questiona: mano, mas por que que você falou assim? Por que que você vê dessa forma, né? E o mesmo é válido pra gente aplicar na profissão. E é por isso que eu sou tão apaixonada por esse assunto, porque o mesmo padrão de disrupção, né? Que eu falo muito de disrupção no Instagram, disrupção é buscar formas diferentes de fazer o que já vinha sendo feito, né? Então, a mesma disrupção que a gente aplica em: não, eu não vou ser machista, porque por que que eu tenho que ser? Não tem que ser, então vamos não ser. Não, eu não vou ser racista, porque por que que eu tenho que ser? Não, vamos não ser. Tá, então eu não vou escolher uma coisa. Por que que eu tenho que escolher uma coisa? Vou não escolher uma coisa, vou fazer 2, 3, 5 coisas, o que fizer sentido pra mim. Então, essa mesma mentalidade disruptiva que as novas gerações já vêm muito intuitivamente fazendo, a gente pode aplicar em todos os contextos da vida. E principalmente na profissão, gente. Porque olha só, quando a gente escolhe uma profissão, 1, 2, 5, 7, quantas vocês quiserem, né? A gente cresce com essa ideia de que profissão é feito casamento, né? Ai, não, eu escolhi essa profissão até que a morte os separe ou eu consiga me aposentar, né? Que no Brasil a gente não sabe muito bem que idade vai ser essa. Então, só que assim, se até esse paradigma foi quebrado, se hoje em dia, né, as pessoas percebem que, pô, não tô feliz nesse relacionamento, vou me separar. Ou então, estou num relacionamento abusivo, vou me separar. Mano, se você tem um relacionamento abusivo com a sua carreira, com o seu chefe, por favor, divorcie-se da sua carreira, divorcie-se do seu chefe, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas que precisa muito ser falada, sabe? Porque da mesma forma que hoje em dia a gente tem muito criador de conteúdo se posicionando com relação às coisas que precisam ser quebradas, os padrões que precisam ser quebrados, precisa ter gente levantando a bandeira de quebra de padrões também profissionais. Então, eu sou uma delas. Oi! Maravilhosa, maravilhosa. Assim, aqui no Instituto VI a gente faz até uma brincadeira, né? Porque a gente sabe que a cultura tá o tempo todo nos formando ali desde que nascemos e nos fazendo acreditar que você só tem que escolher um caminho profissional, né? Quando te perguntam o que você vai ser quando crescer, ninguém tá esperando que você dê 10 respostas. Todo mundo tá esperando que você diga apenas uma coisa. Mas assim, apesar de essa cultura estar formada desse jeito, é a brincadeira que a gente costuma fazer aqui. Não existe uma placa na sociedade dizendo que você só pode ficar em uma profissão. Não existe uma placa dizendo que a escolha profissional é eterna. E que se você não gostar, você tá amarrado, né? Como se fosse uma sentença na sua vida. Exato. Então, muito legal poder pensar assim, que na verdade a gente tem que experimentar. E olha, eu vou te comentar uma coisa. Eu concordo com você, com a ideia de que todo mundo nasce com a possibilidade de ser multipotencial e algumas pessoas realmente vão comprando essa batalha, né? Realmente tomam isso como estilo de vida, mas tem muitas pessoas que nem se permitem se descobrir como multipotenciais, porque são pessoas que não experimentam muito. Por exemplo, eu costumo atender jovens que estão sempre em busca de uma faculdade ou de um curso relacionado às disciplinas que eles gostaram na escola. Mas os assuntos que a gente vê na escola não são todos os assuntos que existem no mundo, né? Sim. A gente vê na escola parte do conhecimento que algum dia decidiram que era o que a gente tinha que aprender na escola. E quanta coisa tem além, né? Quanta coisa a gente não se permite explorar e talvez deixe de perceber que poderia ser um interesse muito grande na nossa vida. Sim. E quantas coisas não existiam até que alguém chegou e falou: mano, ninguém tá fazendo isso aqui, eu quero fazer isso aqui, agora isso virou uma profissão. Então, por exemplo, isso é um exemplo que eu sempre dou, né? Tipo, cara, primeiro de tudo, uma coisa que é muito importante a galera saber. Se seus pais falam pra você, vê se você se identifica com essa situação. Se seus pais falam pra você: tem que escolher uma coisa. Você tá muito indeciso, você tá muito confuso, você tem que escolher uma coisa. Não, não vai trabalhar com arte. Arte não dá dinheiro. Não, não vai ser professor. Professor não dá dinheiro, né? Se você se identifica de ter ouvido essas coisas, primeiro,
seus pais não estão tentando tirar todo o seu prazer de trabalhar, eles não são seus inimigos, eles estão apenas repetindo o que fazia sentido na época deles, na geração deles. Hoje em dia, e muitas vezes eles não têm essa consciência porque eles não estão na rede social do jeito que a gente está, eles não fazem parte das bolhas sociais e internéticas que a gente participa, então eles não enxergam todas as possibilidades como a gente enxerga, né? É importante que a gente até tenha esse diálogo com eles, né, para explicar que as possibilidades são outras. Imagina, se você virasse para sua avó e perguntasse assim, vó, você imaginava lá na década de, sei lá, 20, entendeu? Que ia existir um negócio que ia ser uma profissão, que ia dar muito dinheiro, que ia se chamar blogueira? Então, assim, com o passar do tempo, com a invenção, né, de novas tecnologias, novas ferramentas, com o avanço tecnológico, e agora principalmente o avanço das redes sociais, o avanço, né, surgimento de novas redes sociais, cara, vão surgindo possibilidades que não eram demandas antes, porque não existia. Então ninguém estava precisando daquilo, nem existia. Aí um belo dia alguém vira e, puf, cria um negocinho chamado Instagram. E todo mundo fica, uau, deixa eu ver o que é esse rolê aqui. E quando vê, tá viciado. E aí outras redes vão copiando, vão fazendo parecido, mais diferente. E aí você tem cada vez mais opções, né? Então, assim, fazer o que você gosta, sim. Estar aberto a fazer o que você gosta, sim. Mas estar aberto a tentar as coisas que você não sabe se gosta. As coisas que ninguém sabe se gosta. As coisas que foram inventadas há 5 minutos e ninguém nem entende direito como funciona. Você pode ser a pessoa que vai virar e falar assim, quer saber? Vou entender como é que funciona isso aqui. E aí você vai explorar aquilo, você vai desenvolver o conteúdo, né, o conhecimento e o conteúdo sobre aquilo. Daqui a pouco você vira especialista nisso. Você se destaca naquilo, né? Então, eu até fiz um post recentemente sobre isso. É o viver para saber. Você precisa vivenciar aquilo para daí você saber se você gosta daquilo, se você se encaixa naquilo, se você sente que fazendo aquilo você pode agregar ao mundo, à sociedade, né? Então é sobre isso, como diz o meme. É sobre isso. Total. E aí eu me lembrei de um outro público, que são aquelas pessoas que estão saindo da escola ou que já estão mais adiantadas e que falam assim, Isis, eu não me interesso por nada. Eu não tenho nenhum interesse, eu não gosto de nada, eu não me interesso por nenhuma profissão, não gosto de nenhum assunto. E aí quando a gente vai ver, a pessoa ela ainda está muito fechadinha naqueles assuntos que eu já comentei, que são as disciplinas que a gente tem na escola. Ela nem percebeu que ela pode experimentar um monte de outras coisas que existem no mundo, porque bem ali Sim. pode estar um interesse genuíno, sabe? E aí, Sim. às vezes, com essa dica, nossa, vai experimentar coisas que nunca foram experimentadas por você antes, a pessoa diz, nossa, não é que não tem profissão para mim, é que eu não estava explorando o suficiente, eu não estava experimentando o suficiente. Olha aqui, vim fazer um curso de malabarismo e isso me despertou a curiosidade para um monte de outros assuntos. Comecei a plantar uma horta na minha casa e percebi que tem vários temas que não faziam parte da minha vida, mas que são muito interessantes. Sim. Eu quero me aprofundar nisso, né? Então, Sim. muito legal. Deixa eu contar uma coisa para você. Aqui no Instituto VI, nós Deixa eu temos só abrir um parêntese rapidaço. Tá, Galera, vai. aqui embaixo, onde tem o campo de escrever um comentário, aqui à direita tem umas opçõezinhas, né? Tem uma opçãozinha que é tipo um balãozinho de fala com uma interrogação. Aqui é para você mandar pergunta. Então, enquanto a gente está aqui falando, a gente tem até uma pautinha, uma colinha que a gente tem aqui, de coisas que a gente acha que vão ser valiosas para vocês ouvirem, vai mandando suas dúvidas, perguntas, enfim, nessa caixinha que ao final a gente vai responder as perguntas, tá? Show. Perdão, fala tu. Eu ia comentar para você e para o seu público que está aqui hoje conhecendo o Instituto VI pela primeira vez, que aqui nós somos uma equipe multiprofissional que se interessa por orientação profissional. Então, nós nos interessamos por esse assunto e somos especialistas em ajudar pessoas a escolherem bem suas profissões e suas trajetórias profissionais. E aí, o que acontece? Geralmente, quem faz esse trabalho no Brasil hoje são psicólogos.
E o psicólogo é tido como aquela pessoa que só conversa, tá? Que tá sempre ali com um paciente conversando, principalmente ouvindo, né? Muita gente no estereótipo do psicólogo pensa que a gente só fica escutando. E aí aqui nós, um monte de psicólogos decidindo ajudar mais pessoas com essa ajuda para escolhas profissionais, nós fomos tentando integrar nossos outros interesses para que esse nosso trabalho fosse mais interessante para a gente e para os outros. Então aqui não tem só conhecimento sobre psicologia, tem outras coisas que para a gente são bem legais, por exemplo, tecnologia, criatividade, comunicação. Então nós fomos encontrando formas de trazer outros interesses que a gente tinha e que não cabiam na caixinha da profissão para fazer um trabalho que fizesse mais sentido para a gente. E aí, no ano passado, nós lançamos um aplicativo, que é o Diretrix. É um aplicativo que jovens podem jogar, é uma jornada medieval que ajuda jovens a escolherem suas profissões, enquanto eles jogam. Caraca, que irado, cara. E aí, a gente tem uma crítica aos testes vocacionais, que geralmente é a ferramenta mais procurada pelas pessoas hoje, quando elas querem se descobrir profissionalmente. Só que os testes vocacionais, na Luz, eles não levam em consideração nada disso que a gente está falando aqui, porque eles enxergam as profissões de uma forma muito quadrada. Então, quando é que eu, Isis, teria feito um teste vocacional dizendo assim, olha, eu gosto de tecnologia, eu tenho vontade de criar um aplicativo, eu gosto de comunicação, de fala em público, e ele teria me dito assim, então você deve ser psicóloga. Um teste nunca teria me dado essa contribuição, assim, né? De que dá para mesclar interesses diferentes e acabar criando um jeito diferente de ser aquele profissional. Então, assim, me identifiquei muito com a sua fala. A gente pode pegar esses nossos interesses e criando um jeito diferente de atuar naquela profissão que já existe, ou até inventar uma atuação profissional nova, né? Que não existia antes naquele formato. Se as profissões que existem hoje foram criadas por alguém, por que nós não podemos criar uma atuação diferente, cara? Exatamente. Entendeu? Eu acho que tem vários exemplos aí da ideia, né, assim, desse movimento que as pessoas fazem de achar que elas precisam fazer o que já existe. Então você pode notar que sempre que surge uma profissão nova, todo mundo resolve fazer aquilo. Então eu fico brincando que uns anos atrás teve o boom do coaching. Pá! Coaching chegou no Brasil, todo mundo quer ser coach. Faz nem que quer coaching direito, todo mundo quer ser coach. Aí, cada um vai fazer formação de coaching, pode ver que não tem dois coaches iguais. Porque cada um dá um jeito de fazer do seu jeito. Então, pra que tem que seguir o que tá todo mundo fazendo? Por que você não inventa o seu trabalho, o seu serviço e dá o nome que você quiser, né? Então, assim, a gente não precisa esperar. A escolha de carreira não precisa ser uma coisa passiva. Que você fica esperando alguém inventar uma carreira ou inventar um negócio no qual você tenha o desejo de trabalhar. Você pode ser a pessoa que vai criar. todos os seus interesses, né? Exatamente, você pode ser a pessoa que vai fazer isso. E isso é o que você tem como diferencial, né? Eu falo que a gente é como se fosse uma sopa de letrinha, né? Não existem duas pessoas iguais. Porque na minha sopa de letrinha tem as minhas letrinhas, as que eu botei. A minha combinação única de letrinhas. Na sua sopa de letrinhas tem a sua combinação única de letrinhas. Então, o que cada um tem a oferecer para o mundo, para a sociedade, para as empresas, enfim, é 100% único. E você absolutamente pode e deve fazer as coisas do seu jeito. Não é porque tá todo mundo fazendo essa profissão que você tem que seguir aquela profissão. E se fizer sentido para você fazer aquela profissão, você pode buscar um novo jeito de fazer aquilo. Fazer do seu jeito, botar o seu temperinho ali, entendeu? Esse é o grande diferencial, né? Essa vantagem que a gente tem. É isso. Eu atendo alguns jovens que dizem assim, Isis, eu quero uma profissão que me traga desafios, que me permita aprender sempre, que me dê adrenalina, sabe, assim, de estar sendo desafiado. E aí eu digo assim, olha, isso é uma característica de uma profissão específica ou isso é uma característica sua, que dá para você levar aonde quer que você vá? Porque em qualquer profissão que você tiver, você vai poder ser um profissional que busca desafios, que busca aprender sempre mais.
Então, tem Uhum. coisas, tudo bem, que são muito específicas de alguma profissão, mas a maioria das características que a gente quer no nosso futuro profissional são comportamentos do profissional, né? São elementos que nós podemos exercitar em qualquer Sim, caminho profissional que a gente escolher seguir. sim, exato. É E isso. me conta, na Luz, você pensa que hoje o mercado de trabalho ele está aceitando pessoas multipotenciais ou ele ainda torce o nariz para isso? O que que você está percebendo? Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas multipotenciais são as pessoas que estão mais crescendo no mercado. Porque a gente está saindo de um padrão que falava muito sobre ser especialista ou ser generalista. Ai, mano, eu odeio esse termo. Chamar multipotencial de generalista, a pessoa não sabe o que é multipotencialidade. Vai jogar no Google, vai ler os artigos. Oh, que ódio. Ó, o multipotencial, ele não é generalista. Presta atenção, escuta, é muito importante, pessoas, escutem. O multipotencial não é generalista. O que é ser generalista? É atirar para tudo quanto é canto, é fazer de tudo um pouco, mas não necessariamente saber direito o suficiente sobre cada uma das coisas que está fazendo. O generalista, ele é geral. O multipotencial não é geral. Ele faz o que faz sentido para ele. Ele faz o que ele gosta. Ele não faz tudo. Ele faz o que ele gosta. Entendeu? Então, chamar multipotencial de generalista é não entender a essência desse estilo de vida, né? Dessa escolha de carreira e da essência dessa pessoa mesmo, que é, cara, eu gosto dessas 5 coisas, eu vou fazer essas 5 coisas. 5 coisas é tudo? Não. É o que faz sentido para mim. Tem infinitas outras Uhum, profissões, né? Então a gente tá. O uhum, mercado de trabalho está começando a enxergar isso. Tipo assim, não tem que ser especialista, também não tem que ser generalista, né? Você pode ser o que você quiser. Então você pode ser multipotencial, ter várias profissões, e em uma delas você ter o nível de especialista, né? Ou seja, pô, essa aqui é a minha profissão favorita, eu vou mergulhar nisso aqui, mas eu também faço aquilo, aquilo, aquilo outro, entendeu? Então, por exemplo, eu diria que a minha especialidade é multipotencialidade, entendeu? Então eu sou especialista em multipotencialidade. O resto eu gosto, faço, sou boa fazendo. Mas onde eu sinto que eu sou especialista é multipotencialidade. Em tradução também, que eu faço há muito tempo, então eu já me considero no nível de especialista. Mas enfim, então o multipotencial, né? Eu gosto muito de fazer aquela analogia que o pessoal chama, né? De canivete suíço, né? Então, se você. Sabe aquele programa Largados e Pelados? Supondo que você vai pro Largados e Pelados, você tem que escolher uma coisa. Você vai escolher uma faquinha ou você vai escolher um canivete suíço? Qual você acha que vai te ajudar mais? Qual você acha que vai agregar mais para você? Uma faquinha meio cega, aquelas faquinhas velhas de cozinha, entendeu? Ou você vai levar um canivete suíço que tem 30 coisas no só. Todas muito boas, todas muito úteis, numa ferramenta só. O multipotencial, ele é isso, por isso que tem essa analogia, né? Muitos sites, muitos conteúdos, se você jogar canivete suíço, multipotencialidade, você vai achar muito conteúdo associando esses dois termos, né? E é justamente por isso. Então, o profissional multipotencial, ele é como um canivete suíço. Ele é extremamente valioso para os negócios. São pessoas que são muito valorizadas como profissionais e que numa situação de crise, gente, tem muito mais possibilidade. Porque se eu trabalho com 5 coisas, numa situação de crise como agora na pandemia, eu posso buscar oportunidades não só em uma área, mas em 5. Isso aumenta a minha probabilidade de conseguir um trabalho. Isso diminui o meu risco de ficar desempregado, porque eu posso uhum, buscar oportunidades em 5 profissões em vez de uma só, entendeu? uhum. Então, eu realmente acredito que está cada dia mais, né, tendo mais espaço para os profissionais multipotenciais, porque a internet está facilitando que a gente desenvolva as nossas multipotencialidades, e isso está começando a ser falado, as pessoas estão começando a entender que isso é uma possibilidade, entendeu? E é por isso que eu adoro falar disso, cara. Tem que ter gente falando disso, para as pessoas, tipo, caraca, é verdade, uau, nossa, ok, vou fazer isso então, oh meu Deus do céu, eu nem sabia que isso existia. Pois é, entendeu? É mais ou menos por aí. Ótimo. Deixa eu dar um exemplo pessoal meu. Além de psicóloga, eu sou fotógrafa há alguns anos. Eu tenho uma empresa de Sério? fotografia. Que E irado. eu faço ensaios profissionais de todos os estilos que existem. E eu sempre ouvi no universo da fotografia, no da psicologia também, mas aí eu vou usar o exemplo da fotografia, que eu precisava me especializar em uma única área da fotografia. Eu precisava ser especialista em algo.
Do tipo assim, eu não posso ser uma fotógrafa que oferece serviços de newborn, de fotografar o nenenzinho assim que ele nasce, e que também oferece 15 anos e que também oferece casamento. Eu tenho que escolher um único tipo de fotografia. E eu sempre, né, me interessei por todas as áreas. O significado da fotografia para mim é muito abraçado por qualquer uma das áreas da fotografia, porque para Uhum. mim a fotografia é registro de momentos que vão ser importantes na vida de pessoas. Sim. Então, eu não conseguia escolher dentro dessa área uma única forma de atuar, uma única especialidade pititinha que todo mundo queria que eu escolhesse, porque se eu não Sim. escolhesse, eu não seria uma boa profissional. Uhum. E aí eu cheguei na seguinte reflexão: o que será que vale mais a pena? Vale mais a pena eu me especializar em uma única área da fotografia e me dizer do tipo, eu sou especialista em fotos de 15 anos, eu sou especialista em fotos de bebês e ficar infeliz? Será que vale a pena eu me especializar em uma coisa só, porque isso vai pegar, vai passar uma imagem melhor, mas ficar infeliz com isso, né? Será que vale a pena? E aí eu entendi que não, que o importante para mim é tocar todas as áreas, fotografar o que aparece, e quem entra em contato com esse meu serviço sabe muito bem que eu vou entregar o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação para qualquer que seja o serviço. Então, Sim. acho que essa ideia está começando a se espalhar, né? Que não é Sim. porque a gente faz muitas coisas que a gente faz as coisas de qualquer jeito. Também tem isso, é verdade. E aí, Ana Luz, você usou o exemplo do canivete suíço, mas eu vi recentemente que você está usando um outro símbolo para os multiprofissionais. Isso nem está aqui no nosso roteiro, mas eu queria te fazer uma pergunta. Diga-me. Que ideia é essa sua de relacionar multipotenciais com unicórnios? Eu adorei essa analogia. Conta pra Eu galera. também. Ai, desculpa. É quando eu tô muito deslumbradinha com essa ideia que me veio, porque eu achei muito legal. Cara, o que eu acho interessante sobre o unicórnio é que ele é um serzinho mítico e inventaram um nome pra ele, porque ele não é nada e ele é tudo. Então, no post que eu fiz apresentando essa ideia do unicórnio, eu falo sobre isso. Eu falo assim, mano, o que que é um unicórnio? É um cavalo? É um rinoceronte? Aqueles unicórnios feito Pégaso que tem asa? É uma águia? Não é. Ele é um cavalo que tem os chifres de um rinoceronte, que tem as asas de um Pégasus. Então ele é um unicórnio alado. É o que ele é. Entendeu? Ai, mas não, porque eu não sei. Ele tem que escolher uma coisa. Ele não tem como ser unicórnio, imagina, que perdido, entendeu? Tá claramente tendo uma Sem crise de foco? identidade, sem foco, falta comprometimento. Ou você é um cavalo, ou você é um rinoceronte, ou você é uma águia. Como é que é? Não tem como ser tudo nessa vida. Mano, tem. Tcharam, unicórnio! E aí, né? Vamos lembrar aí da galera que joga RPG e tal. Ou então, na nossa infância, quando a gente ouvia sobre os contos de fadas e tudo mais, o unicórnio não era visto como um bicho perdido na vida, que não sabia o que queria, com crises de identidade e tudo mais. Não, cara, ele era o bicho mais mágico, mais mítico, misterioso. Uau! Nossa, todo mundo queria ver o unicórnio. Oh, meu Deus do céu, um unicórnio. Oh, meu Deus, deixa eu tirar uma foto. Oh, meu Deus. Então é isso, mano. Multipotencial, ele é um unicórnio. Ele é um cavalo Demais. que tem o chifre do rinoceronte, que tem as asinhas, entendeu? Que tem os glitter também, entendeu? Que pode pintar a crina dele das cores do arco-íris. Mano, é isso, cara. Nós somos serizinhos mágicos, poderosos, míticos. Todo mundo quer a gente, entendeu? Todo mundo procura a gente, sabe? Mas a gente tem que se valorizar, cara. Sabe o problema do multipotencial? Baixa autoestima mercadológica, profissional, entendeu? A gente tem que se valorizar, cara. Enquanto profissional, nós somos unicórnios. Se respeita, gente. Se respeita, vocês são unicórnios, entendeu? Exatamente, Cida. Somos todos unicórnios, somos muito mágicos, temos muito a oferecer para o mundo, entendeu? Aí a gente vai, ai não, arranca esse chifre, você tem que se comprometer. Não, vamos arrancar esse chifre. Não, larga meu chifre. É lindo, deixa ele aqui bonitinho. Vou passar uma cerinha nele, vou dar uma polida. Deixa meu chifre mais, entendeu? Então é mais ou menos por aí, assim. Foi daí que surgiu essa ideia. Maravilhosa.
Eu me lembro, né, desses personagens de unicórnios que fazem parte da nossa infância, ele principalmente, mas não só, porque unicórnios hoje estão em todas as coisas, né? Na Hum, hora do carnaval, todo mundo pensa na fantasia de unicórnio. Mas ele, como personagem, era sempre assim, autoconfiante, né? Elegante. É aquelas características que você disse, imponente, né? É, imponente. E é justamente isso que você disse, falta essa autoconfiança pro multipotencial, para ele exato. entender o quanto de valor ele tem, o quanto ele pode agregar, né? Exato. Muito Você linda essa nunca vê. obra. Eu acho que tem. Não tem um unicórnio. Que, tem alguém. Tem algum Potterhead aí? Algum viciado em Harry Potter pra me lembrar disso aqui? Não tem naquele. No filme. Ai, gente, desculpa, eu não decorei. Mas não tem um dos filmes do Harry Potter que tem os bichinhos que são tipo. Como chama? Não era um bicho de fato, era como se fosse um espírito do bicho, assim, meio que um spirit animal, sei lá. E não tinha um rolê de unicórnio, eu acho que tinha. Então, assim, quando você vê num filme, num desenho, num videogame, um unicórnio aparece, o unicórnio nunca aparece assim. Licença, desculpa. Deixa eu esconder meu chifre. Ai, meu Deus, estou inseguro sobre. Não, mano. O patrono, obrigada, Uri, exatamente isso. No filme dos patronos lá, quando aparecia o unicórnio, ele não aparecia todo confuso. Ai, não, gente, crise de identidade. Ai, eu não sei se eu sou um cavalo, se eu sou um rinoceronte, se eu sou uma águia, eu não sei. Ai, meu Deus. Não, mano, ele chega assim, tá ligado? Eu sou, Eu né? sou Desculpa, não sei se pode falar palavrão aqui. Mas enfim, eu sou isso mesmo, entendeu? Eu sou o bicho mais, entendeu? Poderoso do rolê, me respeita, entendeu? Eu sou tão maravilhoso que eu não sou só um cavalo, eu não tenho só o chifre dos rinocerontes, eu não tenho só as asinhas de uma águia, eu sou tudo isso, eu sou mais. Eu sou tudo junto, Uhum. hashtag tudo junto, entendeu? É mais ou menos por Gente, aí. vocês precisam sair dessa live de hoje acompanhando o Instagram da Ana Luz, tá? Por favor, façam esse favor pra gente. Eu sou um Juliana, amor, vocês vão me amar. Vem comigo, vai ser legal. é uma graça essa menina, gente. Eu só aprendo com ela. Toda vez que eu ouço ela falando, seja em um podcast, seja uma live, eu penso, olha só como essa menina tira a gente realmente da caixinha. Isso é muito legal, né? Ai, que irado. Cara, essa é a minha missão, na moral. Abaixa a caixinha. Não. Libertarei todas as pessoas que passarem pelo meu caminho, apertadinha assim na caixinha, assim. Não, arranca essas caixinhas, é isso. Geração unicórnio, exatamente, gente. Chegar chegando, entendeu? No mercado de trabalho, com essa autoconfiança de saber que a gente tem mais a oferecer do que uma coisa só, cara. Pensa só, Uhum. é, vamos lá. A gente estava falando de entre, né, especialista ou canivete suíço. Tá. É, isso que a Isa estava falando. Ai, não. Você é fotógrafo, você tem que escolher uma coisa só, você tem que escolher uma especialidade. Olha só, a gente não tá falando que escolher uma especialidade é ruim, ó. A gente só tá falando que não existe a obrigação. Então, se você escolhe ser fotógrafo, você testa vários contextos de fotografia, você se identifica mais com um deles e você prefere focar a sua atenção naquele tipo de job porque para você é mais divertido, massa, faça isso. O que a gente está falando é faça o que te faz bem, o que te faz feliz, o que faz sentido para você, é isso. Se você quer se especializar, se especialize. Mas mesmo se você se especializar, tá? Supondo que você escolhe ser fotógrafo, você quer ser fotógrafo de casamento. Você deixa de ser multipotencial porque você tem uma profissão só? Não. Vocês já pararam para pensar que para você ser fotógrafo, você precisa ter múltiplas habilidades? Você precisa ter visão, noção de profundidade, noção de espaço. Você tem que ter noção de estética. Você tem que ter criatividade. Você tem que ser Boa flexível, comunicação. boa comunicação. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. Você tem que gostar de estudar, porque vai ter sempre uma tendência nova de fotografia que você vai ter que estar de olho e se atualizando. Então, mesmo que você tenha uma profissão só, isso quer dizer que você não é multipotencial? Não, você é. A maioria das profissões envolvem múltiplas potencialidades, múltiplas habilidades. Então, por exemplo, eu, né, Exatamente. dentre as cacetadas de profissões que eu faço, eu sou criadora de conteúdo. Aí você me pergunta, então supondo que você abandonasse todas as outras profissões que você desenvolve e você vai ser só criadora de conteúdo, você vai deixar de ser multipotencial? Vou? Porque para você criar conteúdo, você tem que saber
escrever, você tem que saber pesquisar para você ver o que o pessoal está fazendo, para você ter certeza de fazer diferente, para você não acabar fazendo o que está todo mundo fazendo. Você tem que ter um português muito bom, porque conteúdo com erro de português vai atrair hater, não recomendo. Você precisa ter noção de estética, porque o design do seu conteúdo tem que ser legal. Você tem que ser criativo, tem que gostar de estudar, você tem que realmente interagir com a galera, então você tem que ter empatia, como a Lígia falou, você tem que ter boa comunicação, como a Isis falou. O que mais? Se você for fazer uma foto para usar no seu conteúdo, você precisa ter noção de estética, noção de fotografia, de ângulo, de iluminação, essa coisa toda. E por fim, você tem que ter uma veia cômica, né? Que hoje em dia, né, o que mais viraliza, o que mais engaja realmente é um conteúdo que seja leve, que seja agradável e seja leve. Então, assim, por mais que você tenha uma profissão só, isso não te torna não multipotencial. Todo mundo é, gente. Todo mundo é multipotencial. Um dia, eu vou conseguir isso. Isso é uma proposta de pesquisa. Então, se por acaso você está aqui assistindo a nossa live e você é um pesquisador, você é um cientista, por favor, me procura na DM, porque eu vou te propor isso daí. O meu desejo é um dia criar uma pesquisa científica que entreviste pessoas suficientes no mundo que sirva como uma amostragem formal do mundo. E todos eles eu posso garantir que vão ser multipotenciais. E aí eu vou poder oficialmente, comprovadamente, cientificamente dizer todo mundo é multipotencial. Mas no momento é só uma teoria de cientista maluca minha, que um dia eu vou comprovar, se Deus quiser. Não, maravilhoso. Eu acho que a maioria das pessoas passa por isso no cotidiano profissional, quando elas já são profissionais, quando elas já trabalham e não percebem. É como se um escritor fizesse lá inúmeras atividades no dia a dia dele para conseguir publicar um livro e quando alguém pergunta para ele, o que você faz na vida? Ah, eu escrevo. Não, ele não só escreve, ele faz um monte de outras coisas. Sim. Mas as pessoas, elas passam por todas essas atividades, por todos esses desenvolvimentos de habilidades sem perceber. Sim. Como é curioso isso, né? Exatamente. A gente ficou com aquela ideia muito arraigada de que quando você escolhe uma profissão, você trabalha com uma única coisa. E isso ingessa muito a nossa mente. Exatamente. Impede a gente de perceber que, na verdade, a gente está o tempo todo trabalhando com um monte de habilidades. Sim. Em qualquer profissão que a gente esteja. Sim. Principalmente se você é autônomo, principalmente se você escolhe ter o seu negócio próprio e tudo mais, dificilmente quando a gente começa um negócio próprio, a gente tem sequer capital para sair terceirizando as coisas, né? Então, assim, a Cida. Adorei, Cida, obrigada. Tamo aí pra isso. Me perdi, peraí. Mas comenta aí, não fica com medo de me confundir, não. Confunde aí, não tem problema não. Se eu me perder, depois eu me acho. Não tem problema não. O que eu tava falando? Me ajuda. Eu tinha comentado que a gente tem diferentes habilidades sendo desenvolvidas independente da profissão que a gente está. Sim. A gente, quando começa um negócio próprio, a gente dificilmente vai ter capital de terceirizar as coisas que a gente não sabe fazer. Então, o que vocês mais vão ver na vida é criador de conteúdo, empreendedor, empreendedora, ou até o exemplo que a Isis falou, fotógrafo, sabe? O fotógrafo dificilmente vai começar o trabalho dele de fotógrafo podendo contratar uma redatora para fazer o conteúdo do Instagram, uma designer para fazer as artes para o Instagram, pagando anúncio, sabe? Pagando um contador. Não, mano, ele vai ter que fazer tudo. Ele não tem como contratar uma secretária, um secretário para fazer atendimento a cliente. Ele vai ter que fazer de tudo, como o Bruno tá falando. Entendeu? Quando você tem um negócio próprio, você acaba tendo que fazer todas as fases do seu negócio. Desde o conhecer aquela pessoa até o final, a entrega do seu trabalho. Então, e até após a entrega do trabalho, ter certeza que o cliente ficou satisfeito, ter certeza se ele gostaria de voltar, né? E se ele vai te indicar para outras pessoas. Então, assim, isso é mais uma coisa que prova que a multipotencialidade está em qualquer profissão. Principalmente você sendo autônomo. Cara, você entendeu? Tomara que um dia você seja tão podre de rico no seu negócio que você possa ter uma equipe de 50 pessoas e você possa só ficar ali bonito na cadeira de CEO e coletando seu salário. Mas a verdade é que até chegar lá é bem provável que você precise ser um canivete suíço e fazer mais do que apenas aquela uma função dentro do negócio. E como a gente falou, por mais que você tenha uma grande equipe e você seja só fotógrafo,
uma função não significa uma habilidade, né? Geralmente, em qualquer função, você precisa de múltiplas habilidades, entendeu? Então, gente, pessoa que eu não sei o nome, que eu tô conhecendo agora, tem uma coisa que eu sei sobre você que você não sabia, eu vou te dizer agora. Você é multipotencial. Pá! Toma essa verdade na sua cara. Aceite, lide com isso. E vou te falar mais. Ai, meu Deus, agora eu sou multipotencial. O que fazer na minha vida? O que já era pra você estar falando desde o início. O que você quiser. Exato. Será que a escolha de carreira é tão assustadora assim quando você se pergunta isso? Em vez de qual carreira eu vou escolher? Tira o peso. Tira o peso disso. Porque a verdade é essa. As coisas não precisam ser pesadas. As coisas têm o peso que a gente dá a elas. Elas podem ser leves. Então, em vez de olhar para a escolha de carreira e pensar, mano, ai, como é que eu vou escolher essa carreira? O que minha mãe vai pensar sobre isso? Porque, ai, meu Deus do céu. Esquece isso tudo. Se isola dentro de você. Medita. Vai, sabe? Tipo, busca seu zen. Entendeu? Faz sabe? Medita, relaxa. Olha pra dentro. Em vez de perguntar qual carreira. Não. O que eu gosto? O que eu me divirto fazendo? Reduz, sabe? Tipo, não faz a pergunta complexa. Faz as 15 perguntinhas simples que somadas vão te levar a uma resposta complexa. Então, o que eu gosto? O que me diverte? O que eu sei fazer? O que eu não sei fazer e gostaria de aprender a fazer? O que eu tenho facilidade de fazer? O que eu sou bom fazendo? O que eu posso oferecer que seja útil para o mundo? O que eu posso oferecer que eu possa monetizar? Ganhar bufunfa para pagar os dados para ficar na internet assistindo live da Ana Luz da Isis. Entendeu? Essas perguntinhas são muito menos assustadoras e essas respostas vão te ajudar a chegar a essa resposta assustadora. Sem você ter que fazer a pergunta assustadora. Um hack da Ana Luz, hashtag hack da Ana Luz para escolher a sua carreira. Mas eu acho que a partir de hoje você é a orientadora profissional do Instituto VI, tá? A gente vai oficializar isso depois. Fui promovida, galera! Gente, cheguei maravilhosa, aqui, não é? Cheguei como convidada aleatória, invadindo o Instagram, assim, entendeu? Uma pessoa, entrei de penetra na live, assim, e agora fui promovida, gente. É isso, cara. É assim, a gente chega no mundo assim sem pretensão nenhuma quando você foi promovido. Isso que vocês têm que fazer na profissão de vocês, entendeu? Chegar sem sem pretensão nenhuma. Porque olha só, uma coisa real. Toda profissão começou como uma curiosidade. Era uma curiosidade, você foi lá, foi ver qual é. O famoso ver qual é. Aí você viu qual é. O que eu falei, viver pra saber. Você foi viver, achou interessante, legal. Aí decide fazer de novo. Aí aquilo vira um interesse. Aí de interesse vira um hobby. E de hobby vira uma habilidade, uma capacidade. Quando você vê, as pessoas estão te pedindo. Vem cá, tô ligada que você começou a estudar tarô, né? Joga aqui pra mim, que eu tô muito confusa com esse negócio, eu queria te perguntar e tal. Vem cá, quanto você cobra? E você tipo assim, gente, eu nem cobrava, eu tava fazendo assim, de bobeira. Um dia eu achei no Google um site que tinha um infoproduto, um curso online de como jogar tarô e a pessoa tá oferecendo dinheiro. Então é isso, toda profissão, carreira, uma coisa assustadora, começou como uma curiosidade. Então fomentem essa curiosidade de vocês. Não fiquem achando, ai não, eu já sei o que eu quero fazer. Não vou ficar, feito. Não sejam unicórnios, que como os cavalinhos de charrete, tem aqueles negocinhos do lado que chama antolhos, né? Não sei se as pessoas sabem o nome. Antolhos, sabe? Na charretinha, quando a pessoa coloca aqueles negocinhos, para o cavalo não se distrair. Tira isso fora. Se distrair é bom. Olhar em volta, ver as outras opções e ir alimentando a sua curiosidade para você ir, né, descobrindo outros mundos, outras possibilidades. Quando você vê, tá, cheio de profissão, cheio de fonte de renda, entendeu? Ainda fazendo o que você ama. Oi, se tem coisa melhor, não tem. É isso, gente. Gabaritar a vida é isso. É abraçar a multipotencialidade como estilo de vida, entendeu? E aproveitar que existem pessoas como a Isis que querem te ajudar a quebrar esses paradigmas e encontrar as coisas que fazem sentido para você aí disponíveis no mundo, entendeu? É isso mesmo. E eu fico pensando assim, né?
Mesmo que, agora eu vou voltar num ponto lá atrás. A gente estava falando que em qualquer profissão a gente vai ter que desenvolver diferentes habilidades, porque vai ter muita coisa rolando para que o nosso trabalho seja entregue. Sim. Nem todas essas coisas vão ser 100% prazerosas, nem tudo isso vai ser ótimo de se fazer. Algumas a gente Sim. tem que fazer para que o protocolo funcione, para que a gente consiga entregar o trabalho, para que o serviço seja bem feito. Eu mesma Sim. tenho várias coisas nas minhas diversas atividades profissionais que eu não curto muito fazer, imagino que você também tenha, né? Uhum. E assim, se a gente já vai ter que lidar com alguns desafios na nossa profissão, o melhor não é escolher uma profissão e um caminho que a gente goste de verdade, porque aí vão ter mais partes boas do que mais partes ruins, não Exato. é? Exato. Qual que é o sentido de ir para um caminho profissional que, além de te privar de estar em contato com vários dos seus interesses, imaginando que você não pode trazer as coisas que você gosta para dentro desse trabalho, você ainda vai estar cheio de atividades ali que são sufocantes, que não é o que te dá alegria. Exato. Eu tava até falando disso nos stories outro dia, que eu tava no estúdio trabalhando, eu tava pensando nisso. E aí, eu tava muito cansada. Toda vez que eu vou pro estúdio gravar uma música e tal, são 12 horas. Porque a gente arte, né? Acaba sendo um processo muito imersivo, né? Então a gente se joga quando vê passaram 12 horas e a gente tá, tipo, zonzo já, com dor de cabeça, exausto, esqueceu de comer, enfim, mó rolê. E aí eu tava pensando sobre isso, eu fiz um story exatamente sobre isso, falando, tipo, cara, trabalhar com o que você ama é cansativo também. Não é necessariamente, tipo, só, ai, flores e andorinhas. Não, cara, trabalhar com o que você ama também te cansa. Você também vai ter que, enfim, às vezes vai ter que acordar na hora que você não gosta. Eu me uso de exemplo, porque assim, se deixasse, eu só acordava assim, depois do meio-dia. Só que aí não é, né? Não dá. Então, mesmo sendo multipotencial, autônoma, que trabalha de home office bem antes da pandemia, cara, tem dia que eu tenho que acordar na hora que o cliente precisa que eu acorde, não na hora que eu quero. Né? E exatamente como a Isis falou, a gente sempre, em qualquer trabalho, a gente vai ter que fazer coisa que a gente não quer fazer. Então não é melhor a gente trabalhar com uma coisa que a gente queira, porque não importa, novamente, o trabalho que você escolha. Tem coisa da qual você não vai conseguir fugir. Melhor exemplo que eu posso te dar: pagar conta. Quem gosta de pagar conta? Ninguém gosta de pagar conta, não. As pessoas gostam de receber o dinheiro. E aí quer ficar com o dinheiro. Aí quando a gente vê, pagou as contas, o dinheiro foi todo embora. Quem gosta de pagar conta? Quem é a pessoa sádica que gosta de pagar conta? Pessoa masoquista que gosta de pagar conta? Ninguém gosta. Você vai ter que pagar a conta, não importa o trabalho que você faça. Aí supondo que você trabalha com um negócio que você detesta. Nossa, odeio isso aqui. Escolhi essa profissão, mas nossa, não é a profissão pra mim. Nossa, horrível, péssimo. Aí você recebe seu salário. Aí você paga as contas. O salário vai embora. Aí você pensa, droga, vou ter que trabalhar mais um mês pra ganhar mais um salário. Que horror. Se você escolhe trabalhar com uma coisa que você ama, quando você pagar as contas, o dinheiro for embora, tchau, dinheiro. Olá, contas pagas, o que é bom, né? E você pensar, vou ter que trabalhar mais um mês para pagar as próximas contas. Você vai pensar, que massa, fazer esse trabalho é irado. Que bom que eu vou ter que trabalhar mais um mês para ganhar dinheiro, para perder o dinheiro pagando as contas. Então é mais ou menos por aí. Você nunca vai conseguir fugir das coisas ruins como pagar as contas. Não é preferível, então, você ter que viver essas coisas ruins fazendo algo que você ama? Tá ligado? É esse o raciocínio. É isso. Exato, Nossa, como o adorei. Bruno falou. Triste é você acordar cedo para trabalhar com uma coisa que você não gosta, que não faz sentido para você, que você tá contando na contagem regressiva da aposentadoria. Gente, no Brasil demora, tá? Para aposentar demora, tá bom? Então, não escolha uma carreira que te faça ficar na contagem regressiva de não, tudo bem. Só mais 67 anos. Mano, não faz isso com você, entendeu? Escolha uma carreira que quando você perceber, ih, caraca, eu pude aposentar. Ah, legal. Não quero aposentar. Eu gosto do que eu faço. Agora o que eu faço é virar hobby. Aposentei, mas você vai provavelmente continuar fazendo. Porque você gosta e vai continuar fazendo. Entendeu? É isso. Isso é você se propor uma vida mais saudável para passar mais tempo fazendo mais aquilo que você gosta, né? E da melhor forma. Porque existem várias formas, né? O Deixa eu te fazer Juliano. uma pergunta. O Juliano. Eu Não, sou mas aí olha musiquista. só. Não, você não é. Você é virginiano, que de repente você é virginiano. Que você gosta de pagar as contas para sentir que elas estão pagas. Como eu falei, essa parte é positiva. Mas aí o dinheiro não tá mais lá, assim.
não é tão legal. Mas como eu falei, entendeu? Saber que pode usufruir de novo, exatamente. Saber que você vai conquistar aquele dinheiro fazendo uma coisa que te dá prazer, que é divertido pra você, que você gosta de fazer, que realmente o tempo passa e você nem vê, sabe? Perdão, você ia me perguntar uma coisa, diga. Eu ia te perguntar o seguinte: algumas pessoas acham que tem o tempo certo, né, de você fazer as descobertas. Ah, então esses são os meus interesses. Ah, é disso aqui que eu gosto. São essas profissões que chamam minha atenção. A gente também foi tendo uma construção cultural disso, né, de que tem a hora certa para isso acontecer. E se por acaso aconteceu com você num momento diferente, você é um problema. Você está errado, você não fez a coisa na hora certa, você não soube fazer a sua escolha no momento que era mais adequado, você falhou, né? Existe essa ideia do fracasso se você não sabe identificar logo de cara o que é importante para você. Sim. Então, eu queria te perguntar assim, o que que você acha sobre as pessoas que talvez levam um tempo para identificar, na verdade, eu gostaria de ir por outro caminho, deixa eu refazer a minha rota. Tô aqui já no curso da faculdade, mas não é exatamente com isso que eu tô me identificando. Deixa eu procurar o que realmente tem a ver comigo. O que que Sim. você pensa sobre essas situações, Ana Luz? Eu acho o seguinte, que a gente escolher a faculdade quando a gente está saindo do ensino médio, Parei de te ouvir. Peraí, deixa eu ver se voltou. Voltou. Voltou? Tá. Ah, eu vou ficar sem fone. Tá? Pronto. A gente escolhe a nossa faculdade ali quando a gente sai do ensino médio, em teoria. Isso é em torno do quê? Dos 18, 19 anos, enfim. A gente Um dificilmente, pouquinho com antes. 18... Pois é. Não, eu fui pra faculdade com 19. Então, assim, a gente dificilmente se conhece o suficiente, a gente dificilmente tem maturidade emocional suficiente para já escolher uma coisa que, eu vá ter prazer de fazer o resto da vida. Por mais que você escolha bem naquele momento, que não existe escolher mal, mas por mais que você faça uma escolha que faça sentido para você, conforme você cresce, amadurece e evolui, você vai mudar, você vai descobrir novos interesses, né? Então, eu realmente acredito que fazer a escolha, não existe fazer a escolha errada. Existe fazer, de repente, a escolha que você se sentiu pressionado a fazer e tal. Mas quando você escolhe uma coisa que faz sentido para você, por mais que daí a 10 anos já não esteja fazendo sentido e aí você troca, não quer dizer que você fez a escolha errada lá atrás. O que importa é escolher o que faz sentido para você agora, sabendo que, como a Isis falou, não é uma sentença não, gente. Se daqui a 5 anos você crescer, evoluir, expandir sua consciência, você já está vendo o mundo de outra forma, como é que você vai conseguir ver a sua profissão da mesma forma? Se você está evoluindo o seu jeito, seu olhar, seu jeito de ver o mundo evoluiu, então claro que seu jeito de trabalhar, de ver a sua profissão, de ver outras profissões, vai mudar também. E aí, de repente, o que fazia sentido antes não faz mais, e uma nova coisa vai passar a fazer sentido, sabe? Então, é a gente se julgar menos, né? Essa coisa da caixinha também vale para esse julgamento das escolhas. Por que tem que botar a escolha numa caixinha de certo ou errado? Por que não pode ser simplesmente uma escolha? A escolha que eu pude fazer no momento, a escolha que eu me senti pressionada a fazer no momento, ou a escolha que estava mais fácil de eu fazer no momento, a porta que estava mais aberta, entendeu? Ou a que fez sentido para mim, sabendo que depois isso pode mudar, entendeu? Eu atendo muitos adolescentes que dizem, Isis, eu tenho muito medo de escolher um caminho profissional e meus gostos mudarem lá na frente. E eu digo, meu querido, a única certeza que eu posso te dar na vida é que seus gostos vão mudar. Você vai mudar. Você não é você de 10 anos atrás. Você não vai ser você daqui a 10 anos. Você sempre vai estar mudando. E aí a gente vai adaptando, né, o que a gente está incluindo na nossa vida de acordo com quem a gente é naquele momento, com as coisas que fazem sentido pra gente naquela época. Sim. E aí eu fico até muito eu acho muito injusto e talvez até uma crueldade quando pessoas que já estão lá na frente da trajetória profissional olham para trás e se julgam e falam: Nossa, cara, olha a escolha que eu fiz, por que que eu fiz isso comigo? Mas você, com 30 anos, não é você de 17 anos, né? Você sabe muito mais com 30 anos, com 27, com 47, com 52 do que quando você tinha menos.
Exato. Então, a gente não pode fazer esse julgamento observando a nossa ótica de hoje. A gente tinha menos ferramentas antes, a gente tinha menos autoconhecimento antes, a gente tinha menos exploração antes. Hoje a gente conhece mais caminhos que antes a gente nem sabia que existiam, né? Exato. E vão surgir novos também, né? Então, de repente, você tomou a decisão que foi melhor para você agora, que fez super sentido, que você ama de paixão, e de repente, por 20 anos, isso fez sentido para você, até que um belo dia inventaram uma profissão nova. Não existia quando você tinha 19, 20, 21 anos, entendeu? Não teria como escolher aquela profissão, porque ela não existia. Porque as tecnologias envolvidas não existiam, porque a sociedade não tinha se tocado de que aquilo era necessário. Enfim, então assim, ainda assim você está absolutamente capacitado a mudar de ideia, mudar de decisão, sabe? Mudar de ideia não é falta de comprometimento, mudar de ideia não é estar indeciso, mudar de ideia é uma consequência natural do processo evolutivo do ser humano. Se você passar a sua vida inteira sem mudar de opinião sobre nada, é porque você nunca pensou, você nunca refletiu, você nunca se questionou, você nunca cresceu, você nunca evoluiu. Não é isso que a gente deve buscar fazer com a nossa vida. Entendeu? Maravilhoso. É isso mesmo. Eu acho que a gente tá com duas perguntas na luz. Deixa eu ver. O Juliano tinha feito uma mais cedo. Aqui, ó. Eu tô vendo uma pergunta. Você quer trazer a sua visão sobre isso? Como descobrir o seu interesse principal? Ai, pra mim não tá aparecendo, não sei por quê. Não? Mas é essa que você falou, né? Como o quê? Repete pra mim. Como descobrir o seu interesse principal? Tá. Então, aquelas perguntinhas que eu fiz, né? O que eu gosto, o que eu me divirto fazendo, o que eu já sei fazer, o que eu tenho facilidade de fazer, né? Essas perguntas são ótimas para você começar a encontrar respostas. Mas o seu interesse principal, ele provavelmente vai ser aquele que você vai ter mais daquilo, né? Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer? A, B, C e D. Tá, mas qual que eu mais gosto de fazer? Entre A, B, C e D, o que eu mais gosto de fazer? O que eu mais... Então, para descobrir o interesse principal, essas perguntinhas que a gente se fez, coloca um mais no meio. O que eu mais gosto de fazer? O que eu mais tenho facilidade? O que eu mais tenho curiosidade? O que eu não sei fazer, mas eu mais gostaria de aprender? O que eu mais posso transformar numa carreira ou num hobby? O que mais vai fazer diferença para o mundo? Né? Então, esse vai ser o seu interesse principal. Lembrando que ele não vai ser o seu interesse principal para sempre. Porque é normal que os interesses flutuem, tá? Então, por exemplo, eu amo Subway, tá? Não é um publi, é porque eu realmente amo Subway. Se eu tivesse que comer Subway 3 dias ao dia, 5 dias, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano, mano, eu não ia conseguir sentir o cheiro de um Subway, que eu ia ficar com ranço. Então é natural, quando a gente faz uma coisa por muito tempo, se dedica a uma coisa por muito tempo, que a gente deu uma enjoada, assim. Do nada, o que era o nosso interesse principal, dá uma caidinha, assim, já não tá tendo tanto interesse em uma outra coisa, uma novidade, ou uma coisa que a gente já não faz há muito tempo, já não olha há muito tempo. Do nada parece uma coisa refrescante pra gente, que dá até um descansinho mental olhar para aquilo, porque não é mais a mesma coisa. Então, por isso que é legal quando você desenvolve suas múltiplas potencialidades, até trabalha com mais de uma profissão ao mesmo tempo, porque aí você tem a chance de nunca se enjoar, porque você vai estar sempre trabalhando várias facetas de quem você é, várias habilidades ao mesmo tempo. E então, assim, encontrar o seu interesse principal é massa, mas o ideal é você encontrar o seu interesse principal do agora, mas encontrar os outros, porque você provavelmente vai flutuar entre eles também. Fez sentido? Muito legal. Eu, por exemplo, para conseguir conciliar duas profissões muito que tem muitas horas de trabalho, que é a psicologia e a fotografia, são duas coisas que exigem muito trabalho, são muitas horas trabalhando nisso, eu tive que criar um arranjo. E o meu arranjo foi o seguinte: eu vou me dedicar durante a semana principalmente para trabalhos da psicologia e nos finais de semana para trabalhos da fotografia.
Sim. Isso pra mim foi incrível, porque apesar de eu pensar assim, bom, mas aí eu fico sem final de semana, hein? Porque eu acabo trabalhando como fotógrafa. Sim. Mas é muito interessante como um interesse me descansa do outro, sabe? É isso. Quando eu tô ali trabalhando como fotógrafa, fazendo minhas fotos, posando os clientes e usando minha criatividade, eu descanso muito da minha atuação como psicóloga. Inclusive, eu volto na segunda-feira para trabalhar como psicóloga com muitas ideias novas, porque eu coloquei em prática uma outra área ali que eu não estava usando, Sim. sabe? E a gente traz aquele interesse ali como referência para as outras coisas que são importantes para a gente. Sim. Então, adorei sua dica. Realmente é isso. A gente vai flutuar por essas atuações profissionais. E claro que tem momentos que a gente vai estar mais conectado com um do que com o outro, né? Trabalho que a gente estiver exercendo. Ou com mais de um também, né? Assim, nem sempre também é um interesse só principal. Às vezes você tem vários. Aí, conforme você vai fazendo, a coisa vai ficando mais fácil. Então, por exemplo, você deu o exemplo da pessoa que gosta de desafios, né? Ela vai, quando ela começar a ficar muito boa naquilo, ela vai perder o interesse. E aí vai ser importante ou ela trazer um novo aspecto desafiador para aquilo que ela já era boa fazendo, dificultar, né, aumentar o nível de dificuldade daquilo que ela já ficou boa fazendo, ou ela vai acabar tendo o interesse de desenvolver outras atividades em paralelo, só para sentir que está tendo um desafio, sabe? Maravilhoso, é isso mesmo. Bom, a gente está falando aqui principalmente de seres humanos, né? Eu acho que desde o início da live a gente só descreveu os seres humanos, pelo que eu tô entendendo. Mas é isso, cara. A escolha de carreira é isso, né? Ela vai mudar conforme o ser humano envolvido muda, conforme a sociedade muda, enfim, tá bem interligado realmente. É isso. Gente, não sei se vocês têm mais perguntas para Ana Luz comentar, se Deixa eu ver se a tiverem gente aí. falou de tudo da pauta. Eu acho que eu te falei, né? Que a gente não ia precisar da pauta porque eu falo pra caceta. Nossa, e eu adoro te ouvir, viu? De verdade, assim. Obrigada! Quando eu te acho em um podcast, eu vou ouvindo e na hora que termina eu falo assim, nossa, a Ana Luz podia ter falado mais, hein? Ai, adorei, adorei. Não, mas Legal. eu um dia vou ter um podcast também. O problema é as pessoas terem saco de ouvir até o final. Os meus podcasts iam ser uns negócios assim, 3 horas. Eu ia ter que dividir um episódio em parte 1, parte 2, parte 3. Senão a pessoa vai, gente, pelo amor de Deus, essa mulher não cala a boca. Vão ser os episódios, né? Bom, já falamos da questão das gerações. Que mamãe e papai não estão contra você só porque eles entendem as coisas diferentes, que realmente no tempo deles era diferente. Já falamos sobre a mentalidade que a gente herda das gerações anteriores e que é importante a gente realmente começar a quebrar isso. Isso vai ser quebrado principalmente através do autoconhecimento, porque para você responder aquelas perguntinhas que a gente falou, você tem que se conhecer para você conseguir encontrar essas respostas. E ainda tem um monte de coisa que a gente não falou. Aí a gente vai ter que marcar muitas outras conversas, né? Vai ser Vamos, ótimo eu adorei a ideia. Pra você que assiste Big Brother, né? Principalmente a galera que vai estar vendo no IGTV e tal, você vê que a Juliette, ela não é só maquiadora. Ela é maquiadora, ela canta, ela é advogada, ela tem 3 profissões. Então, assim, é isso, cara. É isso. E as profissões agregam pra quem ela é, e aí permitem que ela agregue para as pessoas em volta dela, né? Então, a Juliette é um universo de conhecimento, porque ela entende de direito, ela entende de cosmético, de beleza, de cuidados com a pele, de autoestima, porque maquiagem é autoestima também, né? E canta lindamente. Então, entende de arte, entende de poesia. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Na Luz, me diz, você tem uma mensagem aí pra galera, uma coisa que você acha que é super fundamental, que eles fiquem aí com essa pulga atrás da orelha, para que eles possam ir refletindo até a gente fazer outra conversa em breve? O que você acha que é importante deixar de mensagem? Quando acabar a live, você vai lá no Google e você digita assim, Ikigai. Vou botar aqui, I-K-I-G-A-I, assim, Ikigai, tá? Vai pesquisar isso no Google, você vai achar um quadrinho, tipo um diagrama,
que interligam algumas coisas. Aquelas perguntinhas que a gente tinha falado mais cedo. O que eu gosto, né? Quais são minhas paixões, quais são minhas habilidades, minhas facilidades e tudo mais. Preenche isso. O Ikigai, ele vai buscar criar interseções entre essas esferas. E aí, através das interseções e as interseções das interseções, você encontra pontos em comum entre tudo isso. Então, o Ikigai, até no meu programa de mentoria, o Ikigai é o primeiro passo, tá? Por que eu tô dando isso de dever de casa? Porque muitas pessoas têm dificuldade no preenchimento do Ikigai. Então, até a próxima live, já procura o Ikigai, se familiariza, tenta preencher. O que tiver dificuldade, escreve para mim, escreve para Isa, a gente vai te ajudando. Para na próxima live, você já chegar na live com um pouco mais de noção de si, um pouco mais de autoconhecimento, para de repente já vir com um pouco mais de bagagem para a gente poder te ajudar no próximo passo. Gente, eu adorei. Ela realmente adotou que a gente vai seguir fazendo live. Amei. Mano, olha só, Isis. Olha só. Mano, você tá presa comigo agora. Não, você já virou até orientadora profissional do Já, Instituto Viagem? já shippei essa amizade, entendeu? Essa parceria. É isso. Adorei. Querendo que eu volte, conte comigo totalmente. Mas é mais ou menos isso, de verdade. E assim, o hack para preencher o Ikigai, que eu geralmente ensino, é o seguinte. Quando você estiver lá preenchendo as habilidades, coloque também as habilidades que você não tem ainda, tá? Porque habilidades você não nasce tendo, não, tá? Então, coloca lá as coisas que você já sabe fazer, mas as coisas que você não sabe fazer ainda, mas quer aprender também. Pode colocar nessas habilidades também, entendeu? Que de repente você descobre que o ponto em comum, a carreira ideal para você é uma coisa que você ainda não sabe tanto fazer, mas gosta de estudar e gosta de aprender isso, e aí você pega para si, entendeu? Uhum. A Esse gente é o não dever perde de nossa casa que eu recomendo. capacidade de desenvolver habilidades, né? A gente sempre vai ter essa capacidade. Então, sempre podemos desenvolver novos conhecimentos. Inclusive, desenvolver novas habilidades é uma forma fundamental de manter o cérebro ativo, se manter cada vez mais lúcido, né? Principalmente quando a gente está chegando na terceira idade, continuar aprendendo coisas novas, botando o cérebro para trabalhar é fundamental. Isso diminui muito a chance de desenvolver doenças senis, como Alzheimer, por exemplo. Então, o cérebro permanecer ativo é muito importante. E aquilo também, fica aí a moral da live, né? Fica aí uma reflexão final, que é uma frase que a minha mãe me falava muito, eu cresci ouvindo isso, é por isso que eu amo estudar. Ela falava assim: conhecimento é a única coisa que a gente vai levar desta vida e que o banco não pode tomar de nós. Ou seja, acumulem conhecimento. Não acumula revistinha da Turma da Mônica. Eu tô dando esse exemplo porque eu faço isso. Não acumule cachorro. Não acumule roupa. Não acumule sapato. Não acumule dinheiro, nem ações na bolsa. Você não vai conseguir levar isso para a próxima vida. E o banco ainda pode tomar esses rolês tudo de você. Acumule conhecimento. Porque o conhecimento é uma riqueza que entranha na sua alma. Entendeu? E você realmente pode levar para as suas próximas profissões, quem sabe próximas vidas, entendeu? Dependendo da sua crença. E que o banco não tomará de você. Olha que maravilha. Ó, o Bruno deixou, o Bruno falou que dica. caminhar também ajuda. É isso aí. Já dizia Aristóteles, viu, Bruno? Ele dizia que quando você não estiver conseguindo resolver um problema, é para você sair e fazer uma caminhadinha, porque se movimentar ajuda os pensamentos a rolarem aqui dentro da cachola. Gente, Sim. eu não consigo dizer o quanto eu estou feliz por ter passado 1h30 falando sobre seres humanos com a Ana Luz, que encheu nossa live de luz. Foi muito legal. Muito obrigada pelo aceite. Muito obrigada por vir compartilhar. Eu acho que a sua fala, ela é muito confortável, assim. Você fala sobre coisas que para muitas pessoas são monstros, assim, sabe? Que deixam as pessoas de cabelo em pé, que deixam as pessoas arrepiadas e apavoradas. Como é que eu vou lidar com isso? E você fala disso com muita tranquilidade, com muita leveza. Então, eu queria te agradecer por ter vindo falar aqui pra gente, foi muito legal. E a gente vai marcar, tá? Vai acontecer a parte 2, quem sabe a 3, a 4, a 5.
e a gente vai aprendendo juntos, né? Porque também uma das formas de a gente ir aumentando aí nosso canivete suíço é a gente estar sempre se conectando a novas pessoas, aprendendo com elas, observando as experiências dos outros. Essa também é uma excelente forma de Exato. aprendizado, né? Exato. E Gente, conhecimento antes não é só uma questão de acumular, é uma questão de trocar também. É isso. Quando eu dou meu conhecimento, eu não perco ele, né? Eu te dou um pouquinho, você me doa um pouquinho e a gente acaba conhecendo mais. Muito legal Exato. isso. Antes de deixar na luz dar um tchau aí pra vocês, eu vou dar um rápido recado. Caso você ainda não saiba, toda quarta, às 19 horas, aqui no Instituto VI, a gente dá aulas de escolhas profissionais, que é algo que a gente não aprendeu na escola, infelizmente. Algo que a gente não aprendeu em casa, na maioria das famílias brasileiras. Então, todas as quartas a gente tem conteúdo gratuito, a gente já teve 14 aulas, e essa aqui a gente vai considerar como a nossa 15ª, ela também vai para o nosso YouTube, para a lista de aulas de escolha profissional. E se você ainda não está acompanhando esse conteúdo, clica no link da bio do Instituto VI e se inscreve para acompanhar esse conteúdo, porque ele é gratuito, ele é essencial para a gente fazer boas escolhas e nos sentirmos realizados, né, com o caminho que a gente está construindo na nossa vida. Então, clica no link da bio, procura lá aulas de escolha profissional e venha participar. Na próxima semana vai acontecer na quarta-feira. Vou estar esperando vocês, tá bom? Mas, gente, é isso. Eu quero Mara. finalizar me colocando à disposição, tá? Realmente, falar sobre multipotencialidade é o meu grande sonho. Eu diria que é o que eu escolhi como minha missão, realmente. Como eu falei, é muito importante que a gente fale sobre isso. Então, isso do que você ouviu aqui hoje, a gente conversando na live, leve isso adiante. Fala para os seus amigos, conscientiza seus familiares mais velhos de que realmente o mercado está mudando, que as possibilidades são outras, são mais, são múltiplas, né? E vamos realmente multiplicando a multipotencialidade, multiplicando o conhecimento, o diálogo sobre isso. É assim que a gente vai mudar o mercado de trabalho. É isso. Ótimo. Isis, muito obrigada, viu? Obrigada por me ter aqui. Foi um prazer compartilhar e trocar ideia com vocês. E tô muito feliz. Obrigada. Você vai deixar a live salva, né? Vou salvar aqui no que bom. IGTV e depois eu envio também para o YouTube do Instituto VI, tá bom? Irado. Tá ótimo. Beleza. Gente, boa noite para vocês. Tenham um bom descanso. Acompanhem o conteúdo da Ana Luz e se precisarem de nós, podem escrever aqui para o Instituto VI, que a gente está aqui para ajudar vocês a serem muito realizados profissionalmente, tá bom? Uma boa noite a todos. Fiquem bem, hein? Se cuidem. Beijo!